Que a paz de Cristo seja convosco. Hoje tenho o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, vamos trazer o título da nossa palavra de hoje, no Minuto de Fé. A compaixão de Deus. Aqui nós vemos que o texto bíblico, o apóstolo São Paulo, ele diz para os irmãos: eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele continua: porque esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais pela renovação do vosso entendimento, para que aprendeis, experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu acho que Paulo aqui, ele tem um prazer em trazer esse ensinamento, em fazer com que as pessoas sejam atentas à palavra de Deus, e que ele faz um pedido aqui, é um rogo, um pedido assim tão sério, né? Ele não disse assim: eu peço a vocês, irmãos, mas ele disse: eu rogo a vocês que vocês façam isso, porque fazendo isso, que eu vou dizer para vocês, certamente serão abençoados. Então, vamos pensar primeiramente em apresentar o corpo. Apresentais os vossos corpos, ou seja, você apresenta o seu corpo em sacrifício a Deus. Você se lembra que no passado quando a gente não era ainda crente, quando a gente não tinha fé que temos hoje, você se lembra que a gente fazia um culto diferente? Por exemplo, você pagava para fazer uma missa de sétimo dia porque o seu parente morreu. Então, isso não é um sacrifício com o seu corpo. Você pagava a promessa para o santo, pagava um X lá para o santo, ou para o padre que fosse, para você, para ele apresentar aquilo que você queria que fosse apresentado. Um culto, uma missa, enfim, perdoar seus pecados, como era o costume, no caso da igreja romana, né? Ainda é o costume. Então, é uma maneira de você não se sacrificar. É uma maneira de você oferecer um sacrifício morto, ao invés de um sacrifício vivo. Então, Paulo está dizendo: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, tá? Não é um sacrifício qualquer, mas esse apresentar é um sacrifício vivo. Vivo no passado tinha a ovelha, você comprava a ovelha ou tinha a ovelha em casa, você apresentava a Deus, um sacrifício vivo. Matava a ovelha e oferecia a Deus. Hoje, depois da vinda de Cristo, de Jesus vir a esse mundo morrer pelos pecadores, morreu por nós, então o sacrifício é você mesmo que se apresenta. Então você tem que se apresentar a Deus, gastar tempo para ler a palavra, isso é um sacrifício vivo. Gastar tempo para orar é um sacrifício vivo. Gastar tempo para jejuar é um sacrifício vivo. Enfim, você precisa apresentar o seu corpo. Não é para o pecado, não é para o mal, não é para fazer a vontade do inimigo, mas é apresentar o seu corpo
numa forma de sacrifício vivo e também de um culto racional, ou seja, um culto da razão, um culto entendido, um culto compreendido. Senão, Deus não recebe o seu sacrifício. E em segundo lugar, esse sacrifício vivo, esse culto vivo, esse sacrifício racional, esse culto da razão, ele tem que ser feito ao Cristo que você creu, que você apresenta o seu corpo todos os dias em oração, em leitura da Bíblia, em jejum, enfim. Você precisa prestar esse culto com inteligência, esse culto com razão, esse culto de uma maneira que as pessoas possam ver você apresentar o culto e entender que você está agindo de uma maneira correta com o seu Deus que te salvou, que te chamou para o seu caminho. E por fim, ou seja, o terceiro lugar, você não pode se conformar com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas o último lugar, de fato, é o quarto lugar e diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Jesus veio na sua vida, Jesus morreu por você, se sacrificou por você, você se sacrifica por Cristo apresentando seu corpo a Ele, você apresenta um culto racional, um culto de inteligência para Ele, você não conforma com o mundo, porque o mundo jaz no pecado, no maligno, você conforma assim com a vontade de Deus e você deixa ser transformado pela presença do Espírito Santo. E assim, através dessa transformação pela presença do Espírito Santo, então você passa a fazer a vontade de Deus da maneira correta, da maneira que Deus quer que você faça. Eu vou orar por você para que você seja muito mais ainda abençoada, e que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele possa ver o seu sacrifício, ver o culto que você presta a Ele todos os dias, Ele possa ver isso, que você não está conformado com o pecado, mas você quer a Deus, quer o Evangelho, e que você tenha a sua mente transformada para viver servindo ao Senhor. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, te glorificamos, te bendizemos, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Pedimos que abençoe meu ouvinte, abençoe meu irmão nesse momento de fé, minuto de fé, que o Senhor esteja abençoando meu irmão, minha irmã, abençoando este homem, esta mulher, essa pessoa que está doente, trazendo saúde e graça, Senhor. No nome de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe.